A constatação científica. Você já se perguntou se o universo quer mesmo que a gente o explore? Porque quanto mais fundo olhamos, mais ele parece gritar: voltem. Essa não é só uma afirmação ousada, é uma constatação. Regiões inóspitas. Científicas, existem regiões no espaço onde a luz morre, onde o tempo colapsa, e onde qualquer semelhança com a lógica humana desaparece, e mesmo assim seguimos fascinados. Por quê? Porque o espaço é belo, mas é uma beleza que esconde abismos, uma beleza que seduz enquanto te devora. Um espelho do que tememos. Neste vídeo, você vai entender por que o espaço profundo não é apenas um destino distante, é um espelho do que mais tememos. Solidão, insignificância, destruição. Vamos falar de planetas que chovem vidro, buracos negros que devoram sistemas inteiros e distâncias que fazem você repensar a própria existência. Dezembro de 1968. Era dezembro de 1968. 3 astronautas orbitavam a Lua pela primeira vez quando algo completamente inesperado aconteceu. Ao girar a espaçonave, viram surgir no horizonte cinzento do satélite a Terra, uma esfera solitária azul e branca flutuando na escuridão total. William Anders capturou o momento com sua Hasselblad, e nasceu ali a imagem chamada Earthrise, um retrato que mudou para sempre a forma como olhamos o universo, porque pela primeira vez vimos a nós mesmos de fora, e essa visão não trouxe só beleza, ela trouxe medo. Astrofobia e Earthrise. A astrofobia, o medo do espaço, não nasceu com filmes de ficção científica, mas com essa imagem. Ver o nosso planeta como um pequeno ponto cercado pelo nada absoluto é um choque de realidade. A Terra parecia vulnerável, suspensa num palco cósmico hostil onde a luz se curva e o som não existe. A imensidão do universo, com seus trilhões de estrelas e bilhões de galáxias, parecia olhar de volta e dizer: vocês estão sozinhos. O efeito panorâmico. Música. A ciência chama isso de efeito panorâmico, uma alteração profunda na percepção experimentada por astronautas ao ver a Terra do espaço. Edgar Mitchell, da Apollo 10, disse que sentiu uma explosão de consciência. Muitos voltaram transformados. Eles perceberam que não há fronteiras vistas de fora, não há divisões, só um planeta incrivelmente frágil vagando em meio à expansão do universo, onde colisões cósmicas são rotina e a vida uma exceção estatística. A beleza engana. Quem vê os planetas gigantes em fotos coloridas, com seus anéis majestosos, atmosferas esvoaçantes e tons suaves, pode achar que são pacíficos, quase poéticos. Mas não se engane. Júpiter e Saturno não são mundos, são titãs, entidades cósmicas com comportamentos extremos. Júpiter, por exemplo, tem mais de 10 vezes o volume da Terra e uma gravidade tão intensa que pode esmagar qualquer estrutura conhecida da engenharia humana. Júpiter e Saturno. Sua atmosfera é composta majoritariamente por hidrogênio e hélio. Mas em profundidades maiores, esses gases se transformam em líquido e depois em um tipo de metal exótico sob pressões colossais. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade que dura há mais de 300 anos. Só ela já é maior que todo o planeta Terra. Os ventos ali podem ultrapassar 430 km por hora, criando um vórtice que gira em sentido anti-horário com uma fúria constante. Perigos e distâncias. Já Saturno, com seus famosos anéis, é um sistema de detritos congelados que se estende por quase 300 mil quilômetros de diâmetro. Se os anéis de Saturno estivessem ao redor da Terra, seriam visíveis a olho nu em pleno dia. Mas, por trás da beleza dos anéis, o planeta esconde ventos supersônicos,
campos magnéticos violentos e temperaturas que podem chegar a menos 178 graus Celsius. Esses gigantes gasosos não possuem superfície sólida. Isso significa que se alguém tentasse aterrissar ali, cairia sem fim, sendo esmagado pela pressão antes de atingir qualquer estrutura definida. Entendendo a escala. E isso não é apenas uma metáfora. A sonda Galileu da NASA foi enviada diretamente para a atmosfera de Júpiter em 1995. Ela resistiu por apenas 58 minutos antes de ser destruída. Esses planetas são símbolos reais do perigo silencioso que existe em meio às curiosidades sobre o universo. Mas, mais assustador do que o que eles são, é o quanto estão longe. Porque ao nos afastarmos deles, descobrimos que as distâncias no universo não são grandes, são surreais. Distâncias inquietantes. Tentar entender a escala do universo é como tentar conter o oceano com as mãos. O cérebro humano não foi feito para isso. Quando olhamos uma ilustração do Sistema Solar em um livro didático, acreditamos que os planetas estão relativamente próximos uns dos outros, um salto de um para o outro, e já se chega lá. Mas isso é uma ilusão prática. Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda, Netuno estaria a cerca de 24 metros de distância. Em escala real, são mais de 4 bilhões e meio de quilômetros. O pálido ponto azul. A verdade é que o Sistema Solar é feito em sua maior parte de vazio, e esse vazio é uma das maiores curiosidades sobre o universo. Ele não está apenas entre os planetas, ele é o cenário principal. Mesmo com sondas como a Voyager 1, que viaja a mais de 60 mil quilômetros por hora, levaríamos mais de 70 mil anos para alcançar a estrela mais próxima usando essa mesma tecnologia. E isso porque estamos falando apenas da nossa vizinhança cósmica. Efeito: visão do todo. A maior estrutura já identificada no universo, a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, tem cerca de 10 bilhões de anos-luz de extensão. 10 bilhões. A simples existência disso coloca em xeque o nosso entendimento sobre a expansão do universo e do que significa distância. E é aí que algo dentro de nós muda, porque quanto mais longe olhamos, mais pequena a Terra se torna. A essa altura, a Terra já se tornou quase invisível, e é exatamente esse o ponto. A raridade da Terra. Em 1990, a sonda Voyager 1, já a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância, virou-se para trás a pedido de Carl Sagan e tirou uma última fotografia. Na imagem, um minúsculo ponto azul claro perdido num raio de luz solar, nada além de um pixel suspenso na escuridão, foi chamado de pálido ponto azul. O impacto psicológico de ver o planeta nessa escala vai muito além da ciência. Astronautas relatam o chamado efeito visão do todo ou overview effect. O cosmos hostil. Ao observar a Terra do espaço, muitos são tomados por uma mistura de euforia, choque e reverência. Eles percebem que não há fronteiras, não há países, apenas uma esfera viva, solta no vácuo, cercada por radiação cósmica, meteoros e a indiferença brutal do universo. E então tudo que parecia importante, ego, conflito, controle, se dissolve. O planeta inteiro se resume a um oásis em meio ao nada. Exemplos de exoplanetas. Até agora, com mais de 5.000 exoplanetas catalogados, nenhum mostrou condições similares às da Terra. Nenhum com equilíbrio atmosférico, presença contínua de água líquida, campo magnético protetor e temperatura estável por bilhões de anos. Isso torna o pálido ponto azul não só precioso, mas possivelmente solitário. E quando se olha para a Terra com essa consciência, nasce a pergunta inevitável: e se não houver outro lugar e se essa esfera azul for tudo o que temos? As leis da física deixam de funcionar.
A gravidade do planeta comprime a água a tal ponto que, mesmo em temperaturas acima dos 500 graus Celsius, o gelo permanece sólido. Ao redor, uma atmosfera composta por hidrogênio carbonizado que se propaga como um inferno químico. Esse é um mundo que contradiz tudo o que sabemos sobre física térmica e que mostra que o universo não segue nossas regras. Sagitário A. E mesmo entre os que estão na chamada zona habitável, a maioria apresenta níveis letais de radiação, gravidade instável ou composições químicas que inviabilizam qualquer forma de vida como conhecemos. A busca por planetas semelhantes à Terra continua e, com ela, a constatação de que somos uma exceção estatística. Das estimadas 300 milhões de terras potenciais apenas na Via Láctea, nenhuma se mostrou realmente viável até agora. A percepção de escala. A cada descoberta, a ciência reafirma uma das verdades mais duras sobre o universo. O ambiente ideal para a vida é raro, frágil e temporário. E isso muda tudo. Porque, se esses mundos são comuns, mas a vida é incomum, talvez não seja a distância entre as estrelas que mais nos ameaça. Talvez seja o que se esconde dentro delas. Regiões onde até a luz é devorada. A Grande Muralha. Há regiões no universo onde as leis da física deixam de funcionar, onde o tempo desacelera, onde a luz, que é a coisa mais rápida que conhecemos, não consegue escapar. São os buracos negros, e entre todos os mistérios do universo, esses são os mais aterrorizantes. O TOM 618, por exemplo, é um buraco negro supermassivo com 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Para colocar isso em perspectiva, ele poderia engolir o sistema solar inteiro e ainda sobrar espaço. Rota de colisão. E o mais assustador, ele está a 10 bilhões de anos-luz de distância, e ainda assim conseguimos detectá-lo. Os buracos negros não são buracos. São regiões do espaço com densidade tão extrema que criam um campo gravitacional absoluto. Nada escapa. Nem tempo, nem matéria, nem radiação. Na fronteira desse fenômeno, chamada horizonte de eventos, tudo deixa de ter sentido. O que acontece além dali, ninguém sabe. Nem mesmo a física quântica consegue explicar. Onde estão todos? E isso nos leva a uma das mais estranhas verdades sobre o universo. Há lugares que não podem ser estudados, apenas temidos. E esse medo tem nome técnico: melanoiofobia. O temor de que um buraco negro esteja escondido à espreita no cosmos, pronto para devorar galáxias inteiras. No centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro chamado Sagitário A. Ele está a 26 mil anos-luz da Terra, e embora esteja calmo agora, já devorou estrelas inteiras no passado. Hipóteses e isolamento. Isso nos mostra que buracos negros não são apenas conceitos exóticos, são protagonistas silenciosos na história do universo. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem até ter papel na origem do universo como o conhecemos. E se essas entidades já são assustadoras por si só, o que dizer das estruturas maiores que elas integram? A resposta nos espera nos aglomerados, nas muralhas e fios cósmicos, onde até as galáxias se tornam poeira. Enviar sinais. Se os buracos negros desafiam a lógica, as estruturas que eles habitam reescrevem completamente nossa percepção de escala. Pense em galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, sistemas solares, planetas e talvez vida. Agora imagine que até essas galáxias são apenas partículas dentro de algo maior. Grupos inteiros de galáxias formam aglomerados, e esses aglomerados se unem em superaglomerados. O nosso chamado superaglomerado de Laniakea contém cerca de 100 mil galáxias,
e se estende por mais de 500 milhões de anos-luz. O disco dourado, mesmo a velocidade da luz, a mais rápida do universo, levaria 500 bilhão de anos para cruzá-lo. Mas Laniakea não é o maior. Existe uma estrutura chamada Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, uma rede de quasares que se estende por cerca de 10 bilhões de anos-luz. 10 bilhões. Isso é quase o tamanho do universo observável. A simples existência de algo tão colossal desafia os próprios modelos do Big Bang, porque contradiz o princípio cosmológico da isotropia, a ideia de que o universo é em grande escala homogêneo. Uma oração ao vazio. Descoberta em 2013, essa mega estrutura colocou em xeque o que os astrônomos pensavam saber sobre a expansão do universo. Que se há algo tão grande, o que mais pode estar escondido na escuridão? E essas estruturas não estão paradas. Elas estão em movimento, influenciadas por forças gravitacionais ainda não totalmente compreendidas. As galáxias dentro do nosso grupo local, como Andrômeda, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz, estão em rota de colisão com a Via Láctea. E se alguém ouvir? Daqui a cerca de 4 bilhões de anos, as duas vão se fundir. Mas até lá há uma outra angústia nos rondando. Porque se existem bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, por que ainda estamos sozinhos? Onde está todo mundo? A pergunta é antiga, mas sua ausência de resposta é cada vez mais inquietante. Em uma galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, muitas delas mais antigas que o Sol, e com planetas descobertos orbitando quase todas elas, por que ainda não encontramos ninguém? O espaço não é silencioso. Essa é a essência do paradoxo de Fermi. Enrico Fermi, físico italiano, fez a pergunta em 1950 durante um almoço casual. Onde estão todos? A questão permanece viva. Estimativas recentes da NASA indicam que pode haver mais de 300 milhões de planetas potencialmente habitáveis na Via Láctea, e mesmo assim silêncio. Nenhuma transmissão, nenhum sinal, nenhum visitante, apenas o vazio do universo respondendo com o som da própria ausência. O lamento cósmico. Há hipóteses, é claro. Talvez a vida inteligente seja rara. Talvez civilizações avancem rápido demais e se autodestruam antes de desenvolverem a tecnologia para nos encontrar. Talvez estejam nos observando sem se revelar. Ou talvez, e essa é a mais perturbadora, a vida seja comum, mas cada civilização está tão distante da outra que a comunicação se torna impossível. A luz de uma civilização extinta pode ainda estar viajando em nossa direção, e só vai chegar quando não estivermos mais aqui. O espaço entra em você. Essa é uma das mais dolorosas curiosidades sobre o universo. O tempo no cosmos não é apenas distância, é isolamento. O que nos resta então? Enviar sinais, procurar, vasculhar o céu com radiotelescópios, buscar padrões em meio à radiação de fundo, construir sondas com mensagens para o infinito. Tudo isso revela mais sobre nós do que sobre os outros, porque o simples ato de procurar por vida lá fora é um reflexo da nossa solidão. Você está preparado? E essa necessidade de contato moldou uma das iniciativas mais ousadas da humanidade: gravar nossa existência num disco de ouro e lançá-lo ao desconhecido. Em 1977, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e 2 rumo ao desconhecido. Mas junto com seus instrumentos científicos, elas carregavam algo mais simbólico: o disco dourado, uma cápsula do tempo feita de cobre banhado a ouro, com instruções gravadas para qualquer inteligência extraterrestre que a encontre. O que você faz com esse conhecimento? Nele estão contidos sons da Terra, batimentos cardíacos, saudações em 55 línguas,
o riso de uma criança, músicas como Melancholy Blues e a gravação de ondas cerebrais humanas em estado de amor. Uma tentativa humilde, quase desesperada, de dizer ao universo: nós existimos. A Voyager 1 já ultrapassou a borda do Sistema Solar e entrou no espaço interestelar. Está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra e segue viajando a cerca de 60 mil quilômetros por hora. Inscreva-se. Mesmo assim, se estivesse indo em direção à estrela mais próxima, Alpha Centauri, levaria mais de 70 mil anos para chegar. O disco, portanto, não é um convite, é uma oração, um testemunho silencioso lançado ao vazio do universo, carregando não só dados, mas esperança. Esperança de que, em meio ao escuro, haja alguém ouvindo. Mas e se alguém ouvir? E se algo em algum ponto do cosmos receber essa mensagem? A ideia é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Estamos enviando sinais para entidades desconhecidas em lugares onde as leis da física podem não ser as mesmas. A própria ciência questiona: é prudente gritar no escuro sem saber quem está ouvindo? E mesmo quando não gritamos, o espaço nos responde. Ele fala: só precisamos aprender a escutar. E os sons que vêm de lá, captados por nossos instrumentos mais sensíveis, são mais estranhos do que qualquer música que já ouvimos. O espaço parece silencioso, mas não é. Embora o som como conhecemos não possa viajar pelo vácuo, as vibrações eletromagnéticas captadas por sondas e telescópios podem ser convertidas em áudio audível. E o que ouvimos quando fazemos isso é perturbador. As emissões de Júpiter, por exemplo, soam como gritos eletrônicos, ruídos pulsantes que lembram alarmes distorcidos ecoando em um ambiente sem eco. Já Ganimedes, sua maior lua, emite um som que parece uma sinfonia alienígena de radar. Esses são mais que ruídos. São expressões do próprio universo em frequências que nossa biologia não alcança. Mas o mais impressionante e desconfortável veio em 2022, quando a NASA divulgou a sonificação das ondas de pressão emitidas por um buraco negro no aglomerado de Perseu. Para torná-las audíveis, os cientistas precisaram amplificar o sinal em 288 quadrilhões de vezes. O resultado? Um som profundo, gutural, quase orgânico, uma espécie de lamento cósmico, como se o universo tivesse voz e ela fosse grave, imensa e indiferente. Uma verdade sobre o universo que pouca gente conhece. Até o silêncio aqui é relativo, e até a ausência de som é medida em medo. Essas sonificações não são meras curiosidades sobre o espaço. Elas são ferramentas reais de estudo que ajudam a entender estruturas, interações e composições de corpos celestes. E, ao mesmo tempo, nos colocam diante de uma experiência sensorial única. Ao escutá-las com fones de ouvido e os olhos fechados, é possível sentir a presença do vazio, uma sensação que muitos tentam reproduzir em realidade virtual, onde o terror cósmico se torna ainda mais íntimo, quase físico. Porque quando você entra no espaço, o espaço entra em você. O universo não é apenas um lugar distante, cheio de estrelas. Ele é um lembrete constante de que não somos o centro de nada. Diante de bilhões de galáxias, buracos negros que devoram luz e planetas que parecem saídos de um pesadelo, a pergunta que fica é: você está mesmo preparado para encarar a realidade cósmica ou ainda prefere viver numa bolha confortável de ignorância? Porque agora, você sabe que o universo é hostil, que a vida como conhecemos é uma exceção absurda e que o silêncio lá fora talvez diga mais do que qualquer resposta. Então, o que você faz com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se tudo fosse garantido ou vai usar essa nova perspectiva para se tornar alguém mais curioso, mais questionador, mais consciente do seu papel aqui neste pequeno ponto azul perdido no vazio? Se você quer continuar mergulhando nas maiores curiosidades sobre o universo, descobrindo fatos fascinantes e mistérios que a maioria das pessoas nem imagina,
Então inscreva-se no canal agora, ative as notificações e venha comigo explorar o que existe além do que os olhos podem ver e muito além do que a mente ousa imaginar.